Fala galera, como vocês estão? Estão de boa? Espero que sim. Davi Gatti na voz. Vamos continuar da onde a gente parou aí, que eu comentei com vocês que a gente ia fazer, né, um botãozinho de comprar, aí a gente ia puxar uma paginazinha, né, que a gente esperava um tempinho para mostrar a confirmação da compra, tudo com front-end, né, sem envolver back-end. Mas a gente estava fazendo o login aqui e eu pensei, a gente pode fazer uma validação se o cara colocou a senha errada, porque eu tenho a minha senha no local storage e eu também tenho o meu nome, certo? O nome do usuário. Então eu pensei, dá pra gente colocar aqui, ó, uma outra condição, um else if. Tipo assim, e esse else if vai ser o seguinte, ó, se o nome ele for igual a username, que é o nome que está lá no local storage, e o password for diferente, o pass ele for diferente de user.pass, quer dizer o quê? O meu usuário ele colocou um nome que já existe no meu sistema, porém ele errou a senha. Então eu posso exibir para ele uma mensagem, ó, sua senha está incorreta. Como eu posso fazer isso? Eu posso criar no estado uma variável, por exemplo, const pass incorrect, vírgula set pass incorrect, tá? E eu vou começar ele com use state false, tá? Vou começar falando que não, que o password não é incorreto, tá? Mas beleza, se caso ele entrar nessa condição, quer dizer que o cara colocou um nome que já existe no meu local storage, porém ele errou a senha. Então eu posso dar um set pass incorrect e colocar um true, que o cara errou a senha, né? Então o password está incorreto. E aqui abaixo do meu input de password, eu posso renderizar esse cara, tipo, com uma renderização condicional. Eu pergunto, ó, o password, né, a senha, ela é incorreta? Se ela for, eu quero que você renderize um P. Isso aqui é um ternário, tá? Só que simplificado. Ele só vai fazer em casos positivos, casos de verdadeiro. Eu quero que você renderize um P escrito password incorrect. Legal? Vamos ver se está funcionando. Tenho aqui minha senha, eu vou tirar alguns itens e vou tentar entrar. Opa, pera aí que eu acho que eu tenho que salvar, né? Senão não vai funcionar. Vamos lá. Feito isso, ó, vamos aqui em My Profile, ó, vamos criar uma... Vamos lá do login, vamos do zero. Vamos criar essa... Ah, tá. Já sei o que está acontecendo também. Agora, como a gente fez esse else if, a gente vai ter que colocar um return aqui também, tá? Para se ele fizer isso aqui, ele fazer, né, e já retornar, para ele não continuar. Eu vou criar aqui Gustavo, vou colocar a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E ele falou, ó, password incorrect. Por quê? Porque se eu olhar no meu local storage, eu já tenho essa chave Gustavo salva. Porém, se a gente olhar aqui, ó, é lá na chave usuário, tá? Essa aqui, ó. Eu já tenho o nome lá Gustavo, porém o pass aqui, ó, tá vendo que ele tá esse resta, tá outro password, entendeu? Então a gente pega esse password, a gente dá um Ctrl C aqui. Se a gente tenta entrar agora com ele, ele vai normalmente. E ele consegue, né, ter acesso aqui às nossas informações. Se a gente, por exemplo, deixasse informações salvas aqui, ó, por exemplo, eu vou colocar algumas informações aleatórias. Aqui eu não vou colocar nada, vou colocar... Não, vou ter que colocar ganch@gmail.com, tá? Vou colocar qualquer coisa aqui, eu vou colocar um... Pronto. O que está acontecendo? Por que ele não foi? URL, vou colocar um... Olá. Pronto. Vou salvar essas mudanças, tá? Se por um acaso eu volto aqui para minha página de login e eu entro com o meu usuário e com a minha senha corretos, quando eu entro aqui, ó, repare que aqui no meu perfil continua salvas as minhas informações, tá? Eu não perdi essas informações, elas continuam salvas. Foi uma sacada aí bacana, né? Que a gente, mesmo sem ter back-end, nada que faz essa validação, só colocar storage e a gente já faz essa validação.
que a gente consegue ver a senha que o cara deixou salva. Claro que isso aqui não é apropriado, tá? Não salvem senhas em local storage, não é apropriado. Aqui eu estou fazendo só de efeito ilustrativo para a gente ver, né, o funcionamento do local storage, que é muito bacana, uma coisa que permite a gente fazer umas coisas bem legais. Mas vamos para a parte que eu falei que a gente ia, né, de criar um botão lá de comprar, para o usuário poder comprar, né, alguns itens aí do nosso carrinho. Então abaixo desse, vamos lá no cart, né, por enquanto vou beber um gole de água aqui rapidinho. Abaixo dessa div aqui, ó, do Products Area, eu vou querer renderizar um botão, cujo botão ele vai ter, deixa eu pensar, vamos colocar comprar, bem simples mesmo, comprar, tá? Ele já apareceu aqui. Eu acho interessante depois, só por efeito, para não ficar feio, eu vou dar uns BR aqui só para ele dar uma distanciada lá de baixo, tá, gente? Assim, sei que é bem pouquinho distanciado mesmo assim, tá? Mas beleza, ele tá aqui, ó. Quando a gente clicar nesse botão, peraí que tá passando uma moto aqui. Quando a gente clicar nesse botão, a gente quer enviar o usuário para uma página que vai meio que pegar, né, esse valor, que é o subtotal, e vai exibir pra gente o nosso subtotal, né? Vai exibir pra gente, vai mostrar o subtotal, vai mostrar um prazo de dias, que vai ser um número aleatório que a gente vai fazer lá, vai mostrar por exemplo, o e-mail cadastrado aí do usuário, se ele tiver, né? Enfim, nós vamos mostrar algumas coisas, tá? Então, vamos para cima, vamos fazer essa página. Então, quando o cara clicar nesse botão, vou adicionar um clique aqui. Quando o cara clicar, eu vou querer chamar a função handle click, tá? O que a função handle click ela vai fazer? Vai ser aqui, ó, const handle click. Ela vai fazer o seguinte. Essa função ela vai simplesmente fazer isso aqui, ó. Ela vai pegar e ela vai enviar o meu usuário que clicou no botão de comprar para uma página, né, que vai renderizar ali as informações do pagamento, tá? Então, vocês lembram que eu falei do history aí nos vídeos passados? Se você caiu aqui de paraquedas, volta aí no vídeo passado, você vai entender. O history é uma chavinha que o próprio React Router ele traz pra gente, né? Então a gente pode desestruturar aqui das props, que ele envia pra gente através de props. O history vem lá de props. Dentro desse history eu tenho uma chave push, que lá tem uma função, né, que a gente pode enviar o nosso usuário para alguma URL que a gente informa aqui como parâmetro dessa função. Aqui eu vou colocar /payment, tá? Deixa eu... eu acho que eu vou fazer uma coisa aqui pra gente brincar um pouquinho com passagem de parâmetros por URL. É legal da gente abordar esse conteúdo. Aqui eu vou criar uma rota e eu vou falar assim, ó. Eu quero quando você renderizar a rota payments, o meu usuário não. Eu vou ter, ó, 2 pontos, um price, tá? Um price, vai. O que eu tô querendo dizer aqui? Eu tô falando que o usuário não, na verdade é meio que eu mesmo. Eu vou, né, enviar o meu usuário para /payment, porém eu vou passar um parâmetro através do URL. Então, esse parâmetro ele vai vir dentro dessa chave aqui, price. Nós já vamos entender onde ela vai aparecer e tal. Quando o cara acessar esse caminho, eu vou renderizar o componente payment, tá? Então, vamos criar esse componente aqui. Payment.jsx, tá? Vou colocar um RAFC, legal, e vamos importar ele aqui. Import payment, tá? Sem problema. Então, se eu vim aqui na minha URL colocar, por exemplo, /payment / alguma coisa, ele vai cair lá no payment, tá bom?
Mas beleza, a gente quer fazer algumas alterações aí nesse payments, né? Quando a gente... Como que eu faço para passar aquele parâmetro que eu indiquei que eu ia passar aqui? A gente faz da seguinte forma. Na hora de passar o URL aqui para o push, a gente vai vir aqui, colocar /payments. Porém, como a gente vai inserir um parâmetro aqui, a gente vai usar o string literals, tá? Gustavo, o que você quer enviar para ele? Quando o cara clicar, eu vou enviar o subtotal pela URL, tá? Porque a gente vai precisar exibir esse subtotal. E para resgatar esse subtotal, eu vou resgatar pela URL, tá? É uma forma mais fácil, assim, na minha opinião, tá? A gente pode colocar aqui um cifrão e as chaves e colocar o que a gente quer passar, que no caso vai ser o subtotal. Ou seja, quando o cara clicar aqui, ó, olha o que vai acontecer. Cadê o botão? Deixa eu ir para cart. Quando o cara clicar, repara na minha URL. A minha URL foi para payment, e ele passou o produto, né, o subtotal, o preço que estava lá no meu carrinho. E eu posso usar esse preço para renderizar uma página de pagamento, por exemplo. Entendeu? Como que eu faço isso, Gustavo? Como que eu resgato esse preço? Da seguinte forma. Se a gente olhar aqui, ó, nos componentes, quando a gente passa esse parâmetro pela URL, colocando 2 pontos e referenciando esse parâmetro, como a gente fez aqui em content, ó, 2 pontos price, ele vai vir exatamente nessa chave aqui, price. E onde eu posso encontrar essa chave price que eu passei por parâmetro na URL? Você pode encontrar dentro de match, vai ter uma chave lá que chama params. E dentro dela tá aqui, ó, o price, que foi justamente o cara que a gente definiu aqui nas rotas, tá? E justamente o cara que a gente passou aqui na URL, tá? E como que eu resgato ele, Gustavo? Bom, é desestruturação. A gente pode vir aqui, pode falar const. Aqui, vamos deixar aqui props, né? Props, vamos ter que receber as props, vou colocar props.match, aí eu vou colocar params, e dentro lá de params, como eu disse, a gente tem a nossa chave price que a gente definiu, tá? Vou retornar uma div aqui com o price para a gente ver se está chegando esse cara normalmente. E se a gente olhar agora, a gente já tem o nosso price. Então a gente pode usar esse preço aí, né, para informar quanto que deu, se a compra foi concluída com sucesso e tal, né? Para ficar bacana, eu pensei numa coisa agora que seria legal a gente fazer. Talvez deixa eu pensar. Eu vou fazer primeiro da forma rápida e depois eu faço essa ideia que eu tive, tá? Mas beleza, vamos continuar. Vamos renderizar uma coisa mais bonita, né? Vamos renderizar uma div que ela vai ter, ó. Como aqui já é a página de pagamento, a gente vai colocar, ó, um H3, por exemplo. Sua compra foi concluída com sucesso. Repara não, gente, eu tô sem teclado, eu tô tendo que ir no teclado do notebook mesmo. Mas vamos pra cima. Sua compra foi concluída com sucesso. Vou renderizar uma imagem aqui, que eu vou pegar o link daqui a pouco. E vou também, né? Deixa eu pensar. Posso renderizar, né, o preço. Valor, 2 pontos. Aí a gente pode colocar o nosso price. A gente pode também utilizar algumas coisas que a gente salvou no local storage, como o e-mail do nosso usuário ou o mesmo nome dele, tá? A gente pode colocar aqui, ó, o getItem, que foi a função que eu criei para pegar itens lá do local storage, aí nos vídeos passados, né? E a gente pode pegar esse item com esse getItem, né? Vamos colocar aqui o const user, que ele vai ser igual a getItem, passando como chave o usuário, tá? E aí a gente pode colocar aqui, por exemplo, um P aqui. Não, como vai ser bem parecido, pronto. A gente pode colocar um comprador com user.name. Pronto. Aí ele já traz o nome do comprador, tá? Valor, comprador, o valor pode ser
Eu tenho que colocar assim, né, para ficar bacana. Pronto. Valor, eu tenho o comprador. Eu posso. E agora o que eu falei, né, da data. A gente pode criar uma data aqui, ó. Prazo, tá? E como que a gente pode gerar um número aleatório? Bom, no JavaScript ele tem uma função que chama math.random. Math.random é uma função que gera um número aleatório de 0 até quase 1. Ele nunca gera 1, assim, até quase 1. Enfim, a gente pode dar aqui um math.random. A gente vai ter um problema, mas eu já vou chegar lá. E você vai falar, beleza, Gustavo, mas o que é isso que você me gerou? Você gerou para mim um número nada a ver. Como que eu vou conseguir falar para o meu usuário que o prazo é de 0.3640? Não existe isso. Para isso, tem como a gente resolver como. Tem uma funçãozinha do math também que chama ceil, que ela arredonda para o número inteiro mais próximo daquele. Bacana, Gustavo. Ela sempre vai arredondar para 1, porque você falou que ele fica entre 0 e 1. Exatamente. Mas como ela, por exemplo, vai sempre arredondar para 1, nesse caso, o que a gente pode fazer? A gente pode estipular um limite. Então a gente pode fazer aqui, ó, esse math.random vezes 5, por exemplo. E o que vai acontecer então? Ele só vai renderizar números até 5. Ou, se a gente quiser, até 20. Aí depende da nossa imaginação. Eu vou colocar 20. O prazo pode ir até dia 20. Legal? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui depois dias. Tá? Ponto. Ponto. Porém, pode acontecer um problema de vir o número 1. Aí vai ficar 1 dias. Para não acontecer isso, eu vou fazer math.random vezes 20. Tudo isso, mais 1. E aí, ele nunca vai cair no 1. Então, sempre vai ser 2 dias, 3 dias para cima, entendeu? Nunca vai cair no 1. Bacana demais, Gustavo. É basicamente isso, então. Sim, essa parte sim. A gente pode pegar uma imagenzinha, por exemplo, imagem img checked, por exemplo. Não, melhor a gente colocar um verify aqui. Deve ser mais fácil de achar. Default background. Estou tentando achar uma sem background para a gente colocar aqui. Se eu não achar muito rápido, eu não vou procurar muito não. Vou procurar aqui alguma que me agrade rapidamente, porque eu não quero ficar tomando tempo do vídeo selecionando imagem, né? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pausar, quando eu achar uma imagem eu volto com vocês, para vocês não ficarem perdendo tempo, tá bom? Bom, eu voltei o vídeo aqui. Eu tinha acabado de pausar, mas eu tive uma ideia de tentar usar um React Icon. Não sei se vai funcionar, mas eu vou testar, tá? React Icons barra, aí a gente vai começar ali, AI. A gente coloca aqui esse cara. Eu peguei aquele primeiro, tá? Ali. Eu copiei ele. Eu estou importando ele, ainda nem coloquei. A gente pode colocar ele aqui, né? Aí você fala, ah, Gustavo, mas isso aí não vai ficar muito pequeno? Nós vamos chegar lá, tá bom? Vamos colocar esse cara aqui, ó. Aí, pá. Como esse cara, ele é considerado tipo um texto, o que eu posso fazer? Eu posso, por exemplo, a gente já baixou o Styled aqui? Já. Eu posso vir e falar assim, ó. Eu vou colocar aqui, ó, const payment area. Isso é igual a styled, ponto. Aí você coloca o nome da tag que você quer criar. Eu quero criar uma div, abro as classes, né? Para ele entender que eu vou colocar um código CSS. E aqui dentro eu coloco o meu código CSS. Bom, eu quero estilizar o botão. Nem tantas outras coisas, tá? Pode até acabar estilizando um pouco, mas quero estilizar o botão. Eu vou falar que o meu... eu vou colocar esse cara aqui. Pra gente poder estilizar ele sem problema, eu vou colocar ele dentro de um span, tá bom? Vamos lá. Vamos colocar ele aqui dentro. Beleza. Ele tá dentro de um span, continua normal. Agora a gente já pode pegar ele aqui, ó. Span. Opa. Span. Vamos falar que o nosso span, ele vai ter um font size de 20 px. Vocês já vão ver que vai aumentar. Esse React Icons, ele é tratado tipo assim, como se ele fosse um... Caramba, por que ele não tá aumentando? Deixa eu ver se pode ser por causa do spam.
Deixa eu mudar tudo. Vamos tirar o spam. Deixa eu colocar font size, por exemplo, 50px. Vamos ver se ele vai aumentar. Não, eu acho que eu tenho que atualizar. Ué? O que aconteceu? Ele não tá atualizando. Ah, gente, eu esqueci de colocar aqui. Ao sono. Brincadeira. Eu que ramelei mesmo, tá bom? E repara que ele não aumentou ele, hein? Eu acho que a gente tem que colocar no spam mesmo. Pera aí, dá uns mais fácil, né? Ué. Ué. Tá bom, vai. Enfim. Vamos dar uns Ctrl Y pra gente... Aí ele não deixa mais. Legal. Styled. Vamos fazer rápido aqui, vai. Com payment area. Vai ser igual a styled. Ponto div. Para beleza. Estamos aqui já. Fechou. Aqui a gente vai colocar o nosso spam. Ele vai ter a configuração, né? Opa. Ele vai ter aquela configuração. Meu pai, calma aí. Ele vai ter aquela configuração que eu falei de um font size de, por exemplo, 40px. Eu não sei se isso aqui vai funcionar, tá? Tô chutando. Payment area. E aqui a gente tem que colocar ele dentro de um spanner, senão ele não sabe quem que ele tem que aumentar a font size. Aí, consegui, gente. Era isso mesmo, tá? Ou seja, a gente nem precisou pegar a imagem. O React Icon reina aí, fio. Tá bom? Esse checkzinho é da hora de ser verde, né? E como eu falei pra vocês que ele é tratado como texto, como que a gente muda a cor de um texto? Com color. A gente pode colocar um color green, por exemplo. E aí ele muda pra gente o verdinho aí, né? Pode ficar verdinho. Vou colocar uns 70px, eu quero que isso aí fique maior. Uns 80, talvez, 90? Não, 80. 80 eu acho que já tá razoável. Em vez de um H3, a gente vai renderizar um H2. E essas informações aqui vai ter um... esses parágrafos aqui vai ser tudo... Vamos colocar um H3, vamos ver. Bacana. Não. Então, Ctrl Z. Acho que um H4 já serve. Isso. Um H4, uma coisa mais leve, né? Mais tranquila. E aí a gente tem basicamente o nosso site, gente. Basicamente isso, né? E aí vem a ideia que eu pensei. Mais uma coisinha. Quando o usuário compra algum item, né? Ele fez uma compra no valor de 10 mil, por exemplo. Depois que ele faz a compra, a gente tem que limpar o carrinho, né? Como que a gente limpa o carrinho? A gente pode importar o set item e fazer o seguinte. Quando o cara clicar nesse botão aqui, ó, na verdade, esse cara não é aqui. A gente vai fazer lá mesmo no carrinho, tá? Por quê? Assim que o cara clicar lá no botão, eu vou chamar essa handle kick, vou dar um push, né, com subtotal. E depois eu posso dar fazer o que? Eu posso dar um set item e colocar na chave carrinho YT, que a gente está mexendo, eu coloco um array vazio. Por quê? Porque quando o cara clicou, né, a compra foi concluída. Vamos ver se isso aí está funcionando. Vamos voltar aqui no nosso store. Tem o nosso carrinho aqui. Ó, vou fazer a compra. Cliquei aqui em comprar. Quando eu volto no meu carrinho, o meu carrinho está limpo. Vocês estão vendo que o botão de comprar ele continua habilitado mesmo que ele é 0? A gente pode fazer uma condição simples para resolver isso aí. Vamos rapidinho lá no payment, não, no card mesmo aqui para a gente resolver isso. E lá no botão a gente coloca, ó, disable é igual. Eu vou perguntar, né? Eu criei uma variável aqui nesse card, que é o subtotal, né? Eu vou falar, ó, subtotal é maior que 0. Se esse cara for verdade, ele vai retornar true. Então a gente vai ter que colocar o quê? O contrário disso, porque a gente quer que o disable fique false quando for maior que 0, certo? Então a gente usa o contrário disso. E aí agora a gente não tem mais como clicar se ele for 0, só se for maior. Se a gente adicionar alguma coisa, a gente consegue comprar normalmente, tá? Beleza, sem problema. A gente pode fazer uma página de loading rápida. Eu já fiz essa página de loading aqui no canal. A gente pode fazer ela, tá? Vamos criar aqui. Um loadingzinho. Deixa eu pensar como que eu vou fazer aqui com vocês. Tá.
aqui no carrinho, deixa eu pensar como que eu vou fazer. Primeiro de tudo, vamos criar rapidinho esse componente aqui, ó, só para a gente poder importar ele. Loading.jsx, tá? Eu vou criar um RFA, pronto. Aqui no carrinho a gente importa esse loading. Na verdade, nem precisa ser aqui no carrinho. Como no carrinho já está muito povoado de informação, vamos fazer no Payments. Tá? Lá na página de Payments, a gente pode fazer essa validação. Beleza, o que eu vou fazer? Eu vou setar aqui uma coisa aqui no meu estado. Eu vou colocar aqui um const loading. E vou colocar um set loading. Tá bom? Eu vou falar que eu vou colocar um use state, né? Vou falar que esse cara vai começar com false. Vai começar com true, na verdade. Vai começar com true. Eu posso vir aqui e simplesmente dar um set timeout. Eu vou falar que o loading, nosso set timeout, ele precisa de uma callback e de um tempo que ela vai demorar, né, para acontecer. Eu vou colocar 2500, que é 2 segundos e meio. E o que eu vou fazer aqui? Simplesmente eu vou mudar o loading para false, para ele ficar esses segundinhos aí, né, meio que na espera. E aí eu falo, ó, vou criar um fragment aqui, tá bom? Vou colocar esse cara aqui dentro. Eu faço uma pergunta, né, ó. Loading, ele é igual a true? Porque se ele for igual a true, eu vou querer renderizar, ó. Se ele for igual a true, eu vou querer renderizar o componente loading que eu criei. Se não, eu vou renderizar esse cara aqui, ó. Ou seja, olha o que vai acontecer quando a gente entrar na nossa página. Estou aqui, adicionei um item ao carrinho, cliquei em comprar. Ele mostra o loading por 2 segundos e meio, depois ele muda para o negócio. Mas não é um loading que a gente quer que fique ali, né? É uma página bonita. Para isso a gente vai precisar do style aqui. Eu vou importar o style, tá bom? Eu vou criar um styled. Deixa eu pensar. Vamos colocar uma const aqui. Loading area. Loading. Não, vou colocar load container. Tô usando muito area. Beleza. Calmou, Gustavão, calmou. Styled.div. Vai ser uma divzinha. Dentro dela eu vou colocar 3 outras divs, tá? Vou colocar ela aqui, ó, load container. E dentro dela eu vou colocar 3 outras divs, que é as barrinhas que eu vou mexer, né? Aquelas barrinhas que eu mostrei no final, acho que do vídeo passado, se eu não me engano. Primeiro de tudo, vamos colocar um background color crimson. Vamos atualizar aqui pra gente ver. A gente não deu tamanho, né? Vamos colocar uma height de 100 VH e uma width de 100 VW. Vamos ver como que isso aí fica. Beleza. Vocês estão vendo isso aqui? É que isso aqui eu dei uma margem lá, não sei se vocês lembram, de 70 px para baixo no header, né? Para ele distanciar. Eu posso dar uma margem top desse cara de menos 70 px para a gente poder invadir, né, aquele header lá. Dessa forma a gente tem, né, a nossa página rodando. Ele tá sobrando um pouquinho aqui, deixa eu ver. Tá sobrando um pouquinho, mas não tem problema não, tá? A gente pode colocar, em vez de uns 100, a gente pode colocar uns 95, porque o header ocupa um pouquinho, né? Uns 97 talvez, vamos ver. Tá, ainda tá sobrando um pouquinho, vamos ver 94. CSS é isso. Beleza, agora ele sobrou bem pouquinho mesmo. Vamos tentar um 93, que eu acho que pode dar. Aí, ó, calma aí, ó, tá vendo que ele ficou um pouquinho pra fora. Eu prefiro que sobre um pouquinho do que fique pra fora. Uma página de load, não tem problema sobrar um pouquinho, né? Só vai ficar um pouquinho na tela. Tá bom, mas enfim, vamos lá. A gente vai colocar aqui uma div. Eu vou colocar um background color branco pra vocês poderem vê-las, né? White. Vamos recarregar pra gente ver. Como eu não dei uma altura para ela, não vai aparecer. Deixa eu colocar uma altura, esqueci. Vou colocar uma altura de 10 m e uma width de 2 m. Vamos ver como ela fica.
Vocês estão vendo que ela está aqui, ó? Eu não quero isso. Primeiro que eu quero que ela fique alinhada no centro e eu quero que fique uma do lado da outra. Então eu posso dar um display flex para uma ficar do lado da outra. Posso dar uma lag net em center para ele alinhar na vertical e posso dar um justify content center para ele alinhar na horizontal. Se a gente olhar aqui agora, já estão lá no meio. Porém, elas estão muito juntas, né? A gente pode dar um gap de 50 px para melhorar isso aí. Eu vou ir um pouquinho mais rápido porque eu já fiz um vídeo explicando só essa página de loading, tá? Então vamos lá. Aqui eu vou precisar o keyframe também, vírgula. Keyframes, vou colocar aqui const frame, igual keyframes, beleza, em 0%, tranquilo. Quando chegar no 50% eu quero que ele tenha metade, né, de 5 em, e ao chegar no 100% de novo, eu quero que ele volte à altura dele original, então a gente pode colocar uma rave de 10 em de novo. E a gente pode colocar aqui na chave animation dessa div, animation, justamente esse cara, como ele é um código JavaScript, né, uma constante, a gente abre cifrão e chaves e a gente coloca o nome dele. A gente tem que colocar um tempo, eu vou colocar 1.5 segundos, vou colocar linear e vou colocar infinite. Vamos ver como tá. Deixa eu pensar. E faltam os segundos aqui. Pronto. Se a gente olhar agora, eles estão se mexendo, mas eles têm que estar em um delay, né? Tem que ter um delay, porque eles estão meio que se mexendo junto. Eu não quero isso. Eu posso fazer o seguinte. A gente aqui usou o e-comercial para referenciar o cara que a gente abriu as chaves. Aquele cara que a gente está mexendo naquele momento, ó. Eu não estou mexendo na div, eu não coloquei o e-comercial dentro desta div aqui, ó. Uma dica que eu dou é tipo assim. Esse e-comercial sempre vai se referir ao cara que você abriu as chaves e que o e-comercial está dentro dele, tá? Então lê isso aqui como se fosse essa div mesmo, tá? Olha que bacana, eu posso simplesmente falar assim, ó, div.hover, tá? E colocar assim, por exemplo, um background color teal, só para 10, vai. É que não vai mudar muita coisa, ó, mas ó, vocês estão vendo, né? Enfim, mas a gente não quer isso, né? Opa, cliquei no YouTube sem querer. A gente não quer isso, né? A gente quer mexer com nth child. Por quê? Porque eu quero que o segundo, a partir do segundo eu vou colocar um delayzinho aí. Vou colocar um animation delay de 0.2 segundos. 0.2 segundos, 0.2 segundos. E para o terceiro eu também posso colocar esse delay, né? Um delayzinho de 0.4 segundos. Vamos recarregar e vamos ver como ficou. Fica mais ou menos assim, uma telinha de loading básica, né? Enfim, funcionou. Agora a gente já está conseguindo validar. Qual que tinha sido a minha ideia aquela hora que eu comentei? Seria o seguinte, o usuário poder vir aqui no profile dele e informar o saldo dele atual. Seria uma boa, porque a gente poderia fazer a comparação para ver se o cara tem dinheiro suficiente para comprar. Seria uma coisa bem legal. E a gente poderia até fazer uma página de caso a compra dê certo e caso a compra dê errado, entendeu? Eu não vou fazer isso agora, eu acho, porque talvez esse conteúdo tenha ficado um pouco extenso, um pouco pesado, não sei. Dá pra gente criar só a parte do input, né? Deixar preparado aqui deixa eu pensar. É aqui no nosso profile edit. A gente pode criar um espaço para ele aqui também, né? Que vai ser. Opa, desculpa. A gente pode criar um estado para ele, né? A gente pode colocar aqui, por exemplo, um saldo. Set saldo. E ele vai começar com user.saldo, tá bom? Que é a chave que eu vou salvar lá. Quando eu for, eu obrigo aquele a colocar um saldo. Saldo.length tem que ter mais de. Aqui eu vou colocar. E saldo.length tem que ser maior do que 2, pelo menos. Tá? Tranquilo. Beleza, eu vou criar um input então pro saldo, né? Vamos copiar e colar esse aqui, ó.
que também vai ser de tipo number, já facilita pra gente. Aqui a gente pode colocar saldo, input number, a gente pode colocar, deixa eu pensar, a gente pode colocar aqui, valor, tá, é o saldo, né, que eu defini, e set saldo. Então, assim a gente já deixa mais ou menos, né, no jeito para a gente poder fazer, né, essas alterações, tá bom? Mas a gente também tem que passar esse cara aqui quando a gente chamar lá a funçãozinha, né, de citar usuário. Boa! Então, quando eu seto usuário, eu já consigo ter acesso ao meu saldo. Então, vamos lá no profile rapidamente e vamos renderizar esse saldo aqui, ó. Opa, vamos ver esse aqui que é mais fácil, né? Outro aqui, saldo em conta. Não, saldo. Já é em conta, né? Pleonasmo não. User.saldo. Legal. Quando a gente salva, a gente já consegue ver o nosso saldo aqui, tá? A gente pode colocar um RS, beleza. E a gente consegue ter acesso ao nosso saldo, né? Sem problema nenhum. E aí, por exemplo, quando o usuário vir aqui no meu carrinho clicar em comprar, ele adicionar alguns itens, eu posso fazer uma validação. Uma validação simples. Como eu posso habilitar esse botão? Eu posso, por exemplo, daria para mim fazer até sem renderizar uma página de erro. Como? Eu exibo o saldo da pessoa, por exemplo, mais ou menos aqui, ó, no canto superior, seu saldo, e eu falo, ó, quando o cara clicar em comprar, se eu posso renderizar aquela página aqui de payment, aí eu crio uma condição aqui, um ternário. Se o saldo da pessoa, por exemplo, que ela tem lá no local storage, for menor do que a compra que ela quer fazer, quer dizer que ela não pode fazer a compra. Então eu renderizo, ó, seu saldo é insuficiente. Se não, eu jogo ela para aquela página. Entendeu? Como seria então essa condição? Seria assim: get item. Eu vou deixar ele clicar no botão de comprar de todo jeito, então. Decidi isso já. Beleza. Eu já tenho até meu user aqui, ó. Já está tudo lindo e maravilhoso. Tá bom? Então, eu posso fazer uma condição. Aqui dentro do loading, a gente pode colocar um outro ternário para ver, né? User.saldo. Eu vou perguntar se ele é menor que o subtotal. Se ele for igual ou se ele for maior, tudo bem. Ele só não pode ser menor. Cadê? Eu não peguei o subtotal? É o price, desculpa. Se ele for menor que o price, eu vou fazer alguma coisa. Se não, eu vou fazer outra coisa. Se ele for menor que o price, eu vou ter que renderizar aquela coisa lá que eu falei, né? Senão a gente vai renderizar esse cara aqui, ó. Esse H2 aqui ele está reclamando porque a gente não colocou a primeira condição ainda. Mas se ele for menor, eu vou falar, ó, seu saldo, amigo, é insuficiente. Falei que nem ia precisar renderizar uma página de erro e estou renderizando, né? Que bonito, Gustavo. Mas tá bom. A gente pode colocar... Deixa eu pensar... Vamos colocar esse cara aqui dentro. Tá bom? Isso, beleza. Quando então eu clico em comprar, ó, a compra aqui deu 2.218. A gente pode vir aqui no cart, ó. Cliquei. Ó, Gustavo, sua compra foi aprovada. Por quê? Porque quando eu entro lá no meu profile, ó, era 3.345 o meu limite. Porém, se eu venho aqui como um malandrinho, por exemplo, e tento comprar esse e esse, e eu chego aqui e falo, ó, quero comprar, tô cheio da grana. Ele vai lá, ele renderiza a página de login e fala, ó, Gustavo, mas espera aí, seu saldo é insuficiente, você não pode fazer essa compra. Entendeu? É uma renderização simples aí que a gente pode, né, usar.
É simulando, eu tô tipo simulando que eu pego esse dado, por exemplo, de uma API, o saldo do cliente, né? Mas eu ainda não estou mexendo com isso, não estou mexendo com o back-end, né? Mas é como se fosse uma simulação disto. Eu estaria preparando páginas para esse tipo de ocorrência, entendeu? Aqui no React Icon, se a gente quiser, pode pegar, por exemplo, um error ou algo assim do tipo, entendeu? Tipo um desse aqui, por exemplo, um X, sei lá. X, sei lá, ele não acha, não. Cancel, não sei. Aqui, ó, tipo um desse aqui, entendeu? Colocar um vermelho. Dá pra gente brincar com várias opções, entendeu? Mas enfim, o que eu queria trazer pra vocês é basicamente isso, tá bom? Não tem muito mais o que falar. Eu até passei um pouco aqui, acabei me empolgando, né? Criando outras coisas. Mas eu acho que o resultado ficou um resultado bacana, tá bom? Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Eu peço que vocês, por favor, me deem feedbacks aí. Me ajudem aí no que eu posso melhorar. Para mim poder trazer, né, cada vez um conteúdo melhor para vocês aí, né? Porque senão vai ficar zoado. Legal? Então vamos terminar de colocar aqui esse cara. É o MD Cancel. Depois a gente aumenta o font size dele. Em uma eventual parte 4. Enfim, daria pra gente colocar esse cara aqui acima, né? A gente mexe no font size dele e tal. Deixa eu ver se dá pra mim ser malandro aqui. Font size vai receber, por exemplo, 45 px, vamos ver. Boa, beleza. Vírgula color vai receber red. Color vai receber red. Opa, thread não, é red. Beleza. Então a gente tem uma página simples, né? Seu saldo é insuficiente. Teria como... Eu vou dar algumas ideias aí se você quiser fazer. Você pode colocar o saldo aqui, por exemplo, do usuário, né? Pra ele, aqui não. Aqui no carrinho para ele poder ver o saldo dele. Você pode, né? Quando, né, o usuário fizer a compra, você pode tirar o equivalente lá do subtotal. Por exemplo, ó. Aqui, ó, se user.saldo price, beleza. Aí você pode fazer o seguinte: seu saldo é insuficiente, mas se o saldo dele tiver o suficiente, você pode vir aqui e fazer o seguinte, ó. Por exemplo, você vem e cria uma validação assim. Se ele for igual ou maior, quer dizer que eu posso, né, subtrair desse saldo dele. Então, o que que eu faço? Simplesmente você pode vir e falar, ó, criar, né, mudar a chave lá como que chama? Do local storage, colocando as informações dele e alterando o saldo, tá bom? Eu não vou dar muita ideia, qualquer coisa a gente traz numa parte 4, tá bom? Mas é basicamente isso, eu não quero que o vídeo se estenda tanto, então ficou mais ou menos assim, ó. Eu vou colocar algumas compras aqui. O nosso saldo é de, vamos ver o nosso saldo, é de 3.345, então eu vou colocar só esses dois para a gente poder comprar. Quando eu clico em comprar, ele espera, né, faz um loading na minha página e ele traz para mim a mensagenzinha de aprovado, ou em caso de, se a gente não tiver dinheiro, ele traz pra gente uma mensagenzinha de erro, tá bom? Bom, galera, vou ficando por aqui. Basicamente isso que eu queria trazer para vocês hoje. Essa ideia aí de passar lógica, né? Enfim, espero que vocês tenham gostado. Deixem seus feedbacks aí nos comentários, tá bom? E também deixem eventuais ideias, assim, alguma coisa que eu possa trazer para vocês, tá bom? Que assim que eu tiver um tempo livre, com certeza eu vou trazer, beleza? Valeu, falou aí e tamo junto.